que ainda vamos a tempo, o rumo para que a escola, e de forma mais concreta, professores, alunos, funcionários, encarregados de educação, todos os agentes e a enorme comunidade escolar, que continuam a ser o alvo dos governantes, cujas ideias de desmoronamento do edifício de educação violam todos os princípios de um Estado de Direito, aumentam a obscuridade e a ignorância por imperativos de um país liberadamente dividido numa escola para pobres e outra para ricos. É este cenário cada vez mais visível que aqui queremos discutir, conhecendo melhor todas as dúvidas que nesta hora nos assaltam, ouvindo num debate que desejamos de informação, esclarecimento e de ideias, os caminhos que nos permitam acreditar numa escola pública com futuro e com conceitos que defendam a Constituição da República. Num debate que nos permita separar o trigo do joio num diferencial das várias questões. Num debate que nos permita conhecer quem está a favor e contra a escola pública e a educação em Portugal. Num debate onde ninguém poderá assobiar para o lado, porque cada um de nós, todos nós, quer como deputados, sindicalistas, professores, autarquias, jornalistas e público em geral, muitos deles professores e líderes de opinião, são responsáveis pelas decisões de daqui saírem, para que amanhã as novas gerações, concretamente os nossos netos, nos apontem como culpados de não termos tido capacidade e vontade para salvar a escola pública. Acreditamos pela qualidade e pertinência do tema, pela qualidade e responsabilidade dos deputados, pela filosofia empreendedora do sindicato, na defesa dos valores que traz à luz da discussão e pelos cidadãos que respondem ao nosso apelo, que no final não teremos em contato a solução para todos os males, e da escola e da educação, mas a certeza de quem é que está a favor ou contra a escola pública e a educação em Portugal, presente e futuro. Assim, e feitas as nossas notas, vamos dar início ao debate, cuja filosofia e dinâmica, quer das várias intervenções das senhoras e senhores deputados e da intervenção do público, que será seguramente enriquecedora, já foram transmitidas. Por isso, é tempo de iniciar o debate lançando a primeira grande questão. Com todas as medidas já implementadas e outras já anunciadas, o que se pretende hoje na escola pública em Portugal? Escolas cada vez menos recursos, docentes, assistentes operacionais, psicólogos, terapeutas, escolas com cada vez menos condições de ensino-aprendizagem, número excessivo de alunos por turma, agravamento do horário de trabalho, com consequência de cada vez menos recursos humanos. A questão concreta é a seguinte, para cada uma das senhoras e senhores deputados: qual a posição e quais as propostas de cada partido político na Comissão de Educação com a valorização da escola pública gratuita, democrática e inclusiva em Portugal? Falta-me apenas dizer que nestas primeiras questões de respostas começa por responder, tal como está a representatividade da Assembleia da República, primeiro o deputado do PSD. No final, todos vão compreender que haverá pelo menos algo em comum em todos nós. Todos nós estamos aqui para defender a escola pública. Isso era algo que eu já queria deixar claro. Eu acredito na escola pública, o PSD acredita na escola pública, o governo atual acredita na escola pública. Em relação à questão, também queria esclarecer, eu não pertenço à Comissão de Educação, estou aqui a representar o meu partido por ser eleita pelo distrito de Faro. Nenhum dos deputados que pertencem à Comissão da Educação do PSD não se disponibilizaram para estar aqui presente e nenhum de nós que foi eleito pelo Algarve está na Comissão da Educação. Por isso, a minha questão e a resposta à questão, eu tentarei fazer um enquadramento daquilo que realmente é o que se passa e as iniciativas do Governo e passarei então a fazer algumas explicações e daquilo que já foi dito pela senhora, penso que é Presidente do Sindicato dos Professores da Zona Sul, referiu na sua intervenção inicial. A primeira coisa que eu vos queria dizer é que o Ministério da Educação e Ciências representa cerca de 50,4% do total dos postos de trabalho na Administração Central. A massa salarial no orçamento do Ministério da Educação e Ciência corresponde a 63% da despesa corrente. Realmente, como aqui já foi referido, este ano houve uma redução do orçamental no Ministério da Educação de 6,7% da sua despesa consolidada e mais de metade desta diminuição é calculada por via do ajustamento salarial.
Ao contrário do que já hoje foi dito e que a oposição refere, não há desinvestimento na educação. A redução da despesa, como eu já o referi, é através do ajustamento salarial, que são 325 milhões de euros, às apresentações e rescisões, 240 milhões de euros, e a ganhos de eficiências nas atividades de enriquecimento curricular, agregações e outros motivos. Em relação ao número de alunos por turma, eu queria também fazer um enquadramento. O número de alunos matriculados no sistema de ensino público tem vindo a diminuir, e isso é uma realidade que ninguém pode negar. Só no primeiro ciclo houve um decréscimo de 18% de alunos matriculados. Temos menos de 90 mil alunos no ensino básico e secundário desde 2009 até 2014. Em relação à média de número de alunos por docente em Portugal, é de 11 alunos por docente atualmente, e a dimensão média das turmas nas escolas está longe dos limites legais máximos. 61,1% das turmas de todos os níveis de ensino não atingem o mínimo estabelecido para o primeiro ciclo, e 8% da turma tem menos de 15 alunos. Por isso, realmente existe e foi implementada o número máximo de alunos, mas face à situação demográfica do nosso país, isso muitas das vezes não acontece, e ainda bem, digo já, porque eu também acho que o número, por vezes, torna-se excessivo, principalmente no segundo e no terceiro ciclo, para que seja possível dar uma aula em condições. Em relação, e isso ainda eu também gostaria de dar ao quadro, houve uma boa notícia, é que pretende-se implementar em relação aos professores contratados, em linha com o que acontece já na atual Lei Geral, os professores com que sejam celebrados contratos anuais e completos a partir de 2015, após 5 anos consecutivos de estarem neste tipo de contratos, terão ingresso nos quadros de zona pedagógica no concurso em que seja feita a sua contratação. Também ninguém ainda referiu, mas gostaria já também de lançar aqui para debate a questão da prova de avaliação, de certeza que irei também vai ser enfocado, e muitos irão falar sobre isso. Queria-vos dizer que não se esqueçam que houve sindicatos dos professores que acordaram e melhoraram o que inicialmente tinha sido proposto pelo Ministério da Educação, e em boa hora foi chegado acordo entre o Ministério da Educação e alguns sindicatos, à exceção dos sindicatos afetos à FEMPROF, que lançaram uma guerra jurídica e lançaram 20 providências cautelares. Estamos a chegar aos 4 minutos. Muito obrigado. Para terminar, só queria dizer que o objetivo deste Governo é promover o sucesso dos alunos, é combater o abandono escolar, mas não através do facilitismo, mas através de novas metas que são mais exigentes. Seguidamente, daria a palavra ao deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu também começo por cumprimentar todos aqueles que estão na sala e que não tive a oportunidade de o fazer pessoalmente. Agradecer o convite do sindicato para mais um debate sobre a situação da educação em Portugal. Eu gostava de começar a minha intervenção por dizer que este é o setor mais profundamente afetado por políticas de um governo liberal. Se há setor onde se verifica um profundo retrocesso em Portugal, do nosso ponto de vista, que se refletirá profundamente no futuro, é o setor da educação. Também é verdade que é um setor onde a contestação setorial tem sido muito forte. Contestação por parte de alunos, de pais, de professores, de reitores, de bolseiros. Bom, uma contestação que é geral, mas que não corresponde àquilo que é a percepção política ao nível da sociedade portuguesa. E eu tentarei explicar, do meu ponto de vista, esta minha afirmação. O que é verdade é que temos um governo que ataca a escola pública, que aumenta o número de alunos por turma
todos os professores, todos os pais, todos os alunos, todos os agentes da educação sabem que o aumento do número de alunos por turma provoca uma redução da qualidade de ensino, que ataca as AECs, que tem sobre o ensino privado uma visão de estímulo, mas pior do que isso, sobrepõe a escola privada à escola pública. Até agora, a escola privada era uma escola supletiva à escola pública. No momento em que corta 500 milhões de euros à escola pública, aumenta 2 milhões de euros no financiamento da escola privada, tem um novo estatuto, aprova um novo estatuto do ensino privado e cooperativo, onde dá mais liberdade à escola privada, quando cria maiores peias administrativas à escola pública e reduz a autonomia da escola pública, ataca o ensino profissionalizante, estigmatizando os alunos do ensino profissional e criando mais um nível de condicionamento à sua progressão do ponto de vista da carreira desses alunos. Como sabem, ataca o ensino, a formação de adultos, destruindo os centros de novas oportunidades e criando algo que ainda não se sabe exatamente o que é e que era para estar pronto em março de 2012 e estamos em janeiro de 2014 e ainda não está a rede totalmente montada. Ataca o ensino superior e tem a resposta por parte dos reitores que cortam relações com o governo e tem a resposta dos presidentes dos politécnicos que pedem a demissão do ministro, e ataca os bolseiros e tem uma contestação fortíssima por parte daqueles que são diretamente afetados por todas estas políticas. Mas o que é verdade é que a percepção que nós sentimos por parte da sociedade portuguesa neste retrocesso silencioso que se está a verificar e que pagaremos muito caro no futuro ao nível da educação é uma percepção muito fraca. Isto é, não há a consciência nacional relativamente àquilo que se está a passar na educação. Também a iniciativa do Sindicato de Professores da Zona Sul de realização pelo 4º ano consecutivo de um debate que é muito importante e que interessa a todos, exatamente porque a participação de todos na reflexão e no apontar de caminhos para evitar o desastre e a destruição da escola pública é determinante. Dizer que a escola pública de Abril, a escola pública conquistada com a Revolução de Abril, não é uma escola pública qualquer. E a Constituição da República Portuguesa e a Lei de Base do Sistema Educativo nunca colocou a escola pública em pé de igualdade com a escola privada. Exatamente porque sempre se entendeu a escola pública como um espaço de emancipação e de avanço individual para cada um dos alunos que lá anda, mas para o próprio país como um todo. E por isso a escola pública foi sempre entendida como um instrumento de emancipação individual e coletivo que devia ter ao seu dispor um conjunto de meios materiais e humanos que permitissem a concretização deste papel. Acontece que, ao longo de sucessivos governos, e aqui importa também chamar responsabilidades a todos os governos, a ofensiva e o desmantelamento da escola pública de qualidade não começou em 2011, infelizmente, vem de trás e de anteriores governos, designadamente daquele que é hoje o Presidente do Conselho Nacional de Educação, que tinha, o professor David Justino, que tinha propostas gravíssimas no âmbito da escola pública, da Ministra Maria de Lourdes Rodrigues, que criou uma ideia generalizada da comunidade em geral contra os professores e teve um papel profundamente negativo, mas nos últimos anos e desde 2011 têm sido tomados passos de aprofundamento deste ataque e de perversão do papel da escola pública. Quando nos perguntou aqui o senhor jornalista qual é que é o papel que a escola pública deve ter, eu creio que a escola pública deve ser um espaço de conhecimento, de formação da cultura integral do indivíduo, muito mais do que um instituto de emprego e de formação profissional. E o que, ao longo de sucessivos governos, porque o anterior governo do Partido Socialista assumiu esta responsabilidade e este governo aprofundou esta responsabilidade, é encaminhar 50% dos alunos para as vias profissionalizantes e para o ensino dual, em que 40% do seu tempo é numa empresa e não é na escola, merece uma reflexão profunda da parte do PCP e críticas relativamente a esta opção. Dizer também que
aquilo que são medidas de constituição de mega-agrupamentos, de reorganização curricular, do fim do parque pedagógico que deve ter, por exemplo, que começou ainda com o anterior governo do Partido Socialista, com a diminuição do número de psicólogos nas escolas, com o recurso ilegal à precariedade para suprir necessidades permanentes das escolas com professores, com funcionários, com psicólogos. Tem sido uma política que tem sido seguida e que agora tem sido profundamente agravada e que coloca em causa à escola a capacidade para fazer aquilo para que foi criada. Aliás, hoje existe estudo à escola pública, mas cada vez se garantem menos meios para que a escola pública possa, de facto, cumprir o seu papel. Importa aqui dizer que entre 2011 e 2014 houve um corte no financiamento da escola pública, e estou a falar só da escolaridade obrigatória, de 1.330 milhões. Quando nos falou aqui a senhora deputada do PSD que há menos alunos, provavelmente esqueceu-se de dizer que num contexto de alargamento da escolaridade obrigatória há muito mais, até ao 12º ano e aos 18 anos, há um conjunto de desafios que estão hoje colocados à escola pública que não podem ser desmerecidos sob pena de se dizer que se alargou a escolaridade obrigatória, mas isso não obriga em nada os sucessivos governos a cumprir esse requisito. Dizer que este governo é responsável pela discriminação de milhares de crianças com necessidades especiais, designadamente aqui no Algarve. Nós tivemos a oportunidade de visitar aqui uma unidade de surdo-cegueira em Olhão, e é arrepiante perceber que houve crianças do primeiro ciclo que ficaram em casa durante o primeiro período porque não havia professor de educação especial colocado que garantisse a sua permanência na escola. Não estamos a falar da inexistência de terapeutas, não estamos a falar da inexistência de psicólogos, não estamos a falar da inexistência de funcionários, estamos a falar da inexistência de um professor que garantisse que a unidade funcionasse a 30 horas. E, portanto, nós hoje estamos a assistir à maior ofensiva de sempre à escola pública. Não é apenas cortar para cortar. Os cortes não são apenas com o objetivo de contenção da despesa pública, é muito mais que isso. Termino, senhor jornalista, dizendo o seguinte: não é cortar por cortar, porque este objetivo de corte tem como princípio perverter o papel da escola pública, favorecer uma escola privada de elites e permitir que a escola pública seja um instituto de formação profissional de banda estreita para quem não tem dinheiro para a escola privada. E isso é contrariar aquilo que foi conquistado com a Revolução de Abril e coloca em causa aquilo que é o avanço social do país nas últimas décadas, conquistada com o empenho daqueles que todos os dias têm sido desvalorizados e descartados pelos sucessivos. No plano do ataque às crianças e aos jovens com necessidades educativas especiais. É preciso centrar os olhos naquilo que estão a fazer com os nossos filhos, com as nossas filhas. E, em segundo lugar, é preciso discutir modelos. E nesta discussão de modelos é muito importante reconhecer aquilo que eu tive o gosto, num artigo recente que escrevi, chamado Crato Radical, e reconhecendo que hoje este mesmo Crato teria todas as condições para estar radicalmente demitido, porque todas as marcas de incompetência e todos os buracos que reconhecemos são suficientes para isso. Reconhecer que o modelo que está sobre a mesa é um modelo profundamente conservador para a educação, é um modelo de desmantelamento progressivo daquilo que era a escola pública já de si debilitada em algumas matérias e que assenta em dois pilares muito claros. É o enfoque na privatização, no privatismo, chamemos-lhe assim por facilidade, e no elitismo, na ideia de que há um modelo de seleção natural, partindo das condições sociais e culturais de partida, e por isso é também um modelo dual. Deve haver uma escola para os meninos bem e para as famílias bem, e uma escola para os outros, que inevitavelmente é uma escola mais barata, é uma escola que precisa de menos professores, é uma escola que precisa de menos condições. Privatismo e elitismo são as duas grandes palavras fortes deste modelo conservador, reacionário em algumas vertentes, e que eu acho que são os dois conceitos-chave na discussão que nós hoje aqui fazemos e que definem aquilo que nós poderemos fazer para salvar a escola pública. E é nesse sentido que é preciso falar claro sobre os números. Se nos falam de problemas demográficos, nenhuma das evidências aqui aduzidas, nomeadamente da escassez de entradas ou da quebra de entradas de alunos no primeiro ciclo, justifica a brutal quebra de professores no sistema em muito pouco tempo. Farão melhor as contas do que eu, mas há pelo menos uma sangria de 30 mil professores para cima, nos últimos 2 anos. Portanto, não há aqui, vamos falar claro sobre o desinvestimento que é feito na escolaridade obrigatória e que é feito na escola pública, e vamos falar claro sobre essa sangria de recursos humanos, nomeadamente ao nível dos professores, e dizer-vos que o Bloco de Esquerda tem estado alerta sobre todas estas questões e que fez inúmeras propostas, nomeadamente em matéria de vinculação
de professores e professoras, em termos de reforço das verbas e de ser debate orçamental, em torno também da denúncia do ataque que vem sendo feito aos programas, é uma discussão igualmente importante, nomeadamente ao programa de matemática, e continuaremos, evidentemente, sabendo que é o radicalismo ideológico deste modelo que deve definir o debate e as formas de luta que nos cabem pela frente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, entramos agora no primeiro ciclo de questões que o público vai, de facto, pôr aos seus deputados, e apelava à vossa síntese, e apelava também que não procurasse repetir a mesma pergunta que outro elemento do público, desculpa tratá-los assim, também já tivesse feito. Podem dirigi-la a qualquer dos seus deputados e, portanto, ou podem pôr uma questão, enfim, geral. Agradeço também que as vossas perguntas, e como eu disse no princípio, possam contribuir para o sucesso deste debate. Portanto, são 5 questões que devem colocar. Ora, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença, portanto, do painel. Pode falar um bocadinho mais alto, se faz favor, obrigado. Estou aqui, digamos, o meu interesse, eu sou presidente de uma associação de pais e estou aqui, digamos, representando os pais. E verifico, primeiro gostaria de fazer um comentário prévio à introdução. Se nós estamos aqui para discutir a educação, não entendo um modelo de haver 5 perguntinhas limitadas, porque isto não é discussão. Isto não é discussão do modelo. Primeiro ponto, feito este ponto, eu lamento ter verificado que todo o painel há uma unidade ideológica que é terrível. É que para debatermos essa situação, temos que desmistificar e temos que esclarecer as pessoas. E o problema neste momento principal é que há muita propaganda e, como a senhora deputada que acabou de falar disse muito bem, isto é uma questão ideológica. Só que, se calhar, não é a ideologia que está a pensar. Porque, repare, falou-se aqui, ninguém aqui referiu que se devia estar a discutir o ensino público. Falou-se na escola pública, ou seja, nem sequer se distingue uma coisa da outra. E eu, pessoalmente, sou 100% favorável ao ensino público, universal, gratuito e de qualidade. Agora, senhores e senhoras, isso não equivale à escola pública. Aí eu sou quase também 100% contra este modelo de escola pública. E, além da ideologia, para a senhora deputada que acabou de falar, deixe-me dizer o seguinte. Isto é uma ideologia, ou alguém, um deputado disse que é liberal. Nunca ninguém explica bem o que é isso. Isso é um soundbite, é um chavão. E já agora deixe-me esclarecer a senhora deputada que os países... Queria que pusesse uma pergunta concreta ao doutor. Não, é assim, nesse formato, de facto, não há diálogo. Mas, de qualquer forma, só esclarecer o seguinte: os países que são neste momento dados como um mau exemplo da aplicação das escolas livres ou da escola pública, como é o caso da Suécia, quem implementou esse regime foram governos de esquerda, socialistas. Não foram governos radicais, neoliberais de direita. E vou mais longe. A questão eu volto, não queria de forma interrompê-lo e que interpretem a minha intervenção de uma forma negativa. O modelo do debate foi criado pelo sindicato. O sindicato é que é responsável pelo debate. Não há nenhum partido. Ou seja, há ausência de debate diálogo, não é? É normal na esquerda. Deixe-me esclarecer-lo. Além disso, o Sr. deputado do CDS não pôde vir, portanto, este debate há 4 anos que acontece, o figurino é sempre o mesmo, e gostaria concretamente que colocasse uma questão de qualquer das formas. Ou seja, em conclusão posso só dizer o seguinte: nós não estamos aqui a debater. Sim, mas só uma coisa. No terceiro debate, uma das questões que foi levantada pelo público foi que só havia um momento de colocarem questões da parte do público. E nós tivemos o cuidado, neste debate, colocar 2 momentos para as questões colocadas do público. Mas é de todo o público, não pode ser só uma pessoa a falar de tudo. Portanto, o modelo foi criado por nós estamos a promover o debate, portanto somos nós, e estamos dispostos a criar a discussão entre o público e os deputados. Por isso, agradecemos que colocasse a sua questão. Obrigada.
Ok, então vou colocar a questão. A primeira questão seria, ou a questão seria esta: porque é que nós discutimos escola pública e nos recusamos a discutir ensino público? Muito obrigado. E Olá, muito obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é António Mortal, eu sou docente do ensino superior da Universidade do Algarve, nomeadamente do Instituto Superior de Engenharia da componente Politécnica. A par de todo o desinvestimento que tem sido feito no ensino superior e que é público, e nomeadamente das políticas também científicas e do desinvestimento que tem sido feito nesse setor, há uma outra área que me preocupa muito, que é a diminuição de alunos, nomeadamente dos cursos tecnológicos. Esta diminuição de alunos pode pôr em causa a existência das universidades periféricas, não só da Universidade do Algarve, das universidades periféricas. Isto fruto de uma série de políticas, nomeadamente de uma série de barreiras à partida para os alunos que vão para a engenharia, que numa primeira fase até parecem que são óbvias e são lógicas, como por exemplo o exame da matemática, o exame da física, só que não se explica, por exemplo, como é que de um ano para o outro a média das matemáticas variam 2 valores. Quer dizer, a média de todos os exames da matemática, dos alunos que fizeram o exame de matemática do 12º ano, de um ano para o outro variam 2 valores. Quer dizer, é preciso explicar essa questão. Mas a minha pergunta concreta é necessário defender os cursos de engenharia, por exemplo, na Universidade do Algarve e em todas as universidades periféricas. Porque a continuar com estas políticas, o que acontece é que basta haver 2 ou 3 escolas de engenharia no país, como existia há 30 anos, Lisboa, Porto e Coimbra. A minha pergunta para a Comissão de Educação ou para os deputados é: que políticas têm e, numa perspectiva de médio e longo prazo, e o que é que poderão fazer para tentar estancar esta saída de alunos, porque a maior parte dos alunos que vão estudar engenharia vão de facto para Lisboa e é mau para a região se nós fecharmos as escolas de engenharia, obviamente. Acho que esse debate é pertinente. Muito obrigado pela questão que colocou, muito pertinente. Vamos ouvir aí ao fundo. Pode levantar o braço para nós termos. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Boa tarde, o meu nome é Igor Chmielewski, sou professor da Universidade do Algarve. Nos últimos 20 anos estou a ensinar Química. Agora, há uns 5 anos formulei alguns pontos que de facto põem a luz nas questões do ensino no país. Portanto, nesse sentido, concordo perfeitamente com o colega que fez uma pergunta, a primeira pergunta que dizia que devemos discutir o ensino e não propriamente problemas de professores ou de cantinas na escola. O problema principal, no meu ver, é que foi feito nos fins dos anos 80, foi introduzida um novo conceito da escola. Neste conceito não há lugar a decorar, tem que perceber as coisas. Isso foi implementado por uma recusa implícita de utilizar a memória e a memorização. Acontece que as pessoas humanas, o nosso cérebro funciona por memorização associativa. Tenho que fazer uma pergunta concreta, muito obrigado. Olha, as notas não significam nada. Foi feito um teste de matemática aos alunos do Instituto Superior Técnico, 14 centenas de alunos, com nota média da escola de 16, os conhecimentos efetivos que têm de matemática é 0.
A pergunta concreta é se algum partido ou algum deputado esteja interessado de discutir as questões de ensino e de conhecimento que os nossos alunos têm. Muito obrigado pela sua intervenção. Não sei se temos mais algo ao fundo. Muito obrigado. Pedi à nossa colega... Posso tratar assim? Não. Isabel. Pedi à Isabel que... Muito obrigado. A última deputada falou e bem, penso que é elitismo. E a pergunta é o seguinte: na base do elitismo tem que estar sempre uma comparação. E às vezes a comparação é muito intensa. Por exemplo, as notas dos alunos, aquelas que nós tivemos na escola, resultaram sempre de uma comparação muito intensa e uma matematização muito fina. E há visões da instrução e da educação que dizem, e há práticas, inclusivamente, que as notas devem ser polidas pura e simplesmente. E a pergunta para os 4 deputados é: até que ponto cada uma das vossas perspectivas políticas permite e está aberta ao debate, por que não eliminar as classificações matematizadas tal qual elas estão agora e têm estado sempre há séculos? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então para a última intervenção. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado, minha senhora. Muito boa tarde, o meu nome é Fátima Custódio e faço parte da FRAPAL, Federação Regional de Associações de Pais do Algarve. E começo por agradecer ao Sindicato de Professores da Zona Sul o convite que fez às associações de pais do Algarve a estarem presentes em mais este encontro de discussão de escola pública. Ora bem, por parte da FRAPAL gostava de deixar as seguintes perguntas aos senhores deputados. E não podendo dissociar a escola da parte social, apesar desta comissão a que pertencem, pertencerão com certeza a outras mais, mas esta sendo de educação e os 2 itens que vou pôr primeiro têm muito a ver também com a parte social, gostava de vos deixar 2 perguntas que estão relacionadas também com a parte social. O que se passa com o programa ERA? É o Programa Escolar de Reforço Alimentar. Por outro lado, sim, ERA, Programa ERA. Programa de emergência. Sim, Programa Escolar de Reforço Alimentar. É isso, não é? Pronto. Por outro lado, se os senhores deputados, qual é a sensibilidade que os senhores deputados têm aos concursos públicos para a alimentação nas escolas, onde, por exemplo, nos têm feito chegar à FRAPAL denúncias de alguns concursos cuja... Não quero tocar nesse assunto, em cuja premissa principal é o custo da refeição. Perturba-nos muito isso, sabendo que a escola neste momento está a ser, ou o refeitório escolar está a dar a única refeição a muitas crianças nossas aqui do Algarve, a única refeição do dia. Posso-vos dizer que temos concelhos onde 70% das crianças já são abrangidas pelo escalão A e B, portanto, só por aí dá para ver a que nível social, ou pelo menos a que nível deficitário de apoio ou de condições estas famílias têm. Focalizando-nos na educação, a pergunta que gostaria de fazer aos senhores deputados é sobre o regime de autonomia das escolas e agrupamento de escolas, sendo que em agosto de 2012 saiu a última portaria onde regulamentávamos a hipótese de concurso dos agrupamentos de escolas a essa autonomia. No final do ano letivo passado, portanto, início do verão de 2013, as escolas e agrupamentos de escolas em Portugal foram convidadas a apresentarem projetos num curto espaço de tempo para essa autonomia
em saber qual é a sensibilidade dos senhores professores a essa autonomia, uma vez que a FRAPAL tem chegado a algumas dificuldades por parte quer da escola e das administrações escolares, quer no ensino, das direções escolares que se candidataram a esses projetos e que foram aceitas, de não haver realmente autonomia. Obviamente há regras para tudo e há leis para tudo e têm que ser cumpridas. Mas a autonomia aparece muitas vezes com casos, é dada a autonomia para casos que tens poucos empregados, peço desculpa pelo palavrão que vou dizer agora, desenrasquem-se. Mas depois, para situações como não temos professores e por aí adiante, estamos dependentes do Ministério. Eu peço desculpa, eu sei que me estou a alongar um bocadinho, mas eu prometo não fazer mais intervenções. Mas tem um segundo período. Só, como já foi tocado, meio minuto, a educação especial. No ano... 30 segundos. Ok. No ano em que nos é feito um apelo ao estudo e um olhar mais profundo sobre o cérebro, apelo também ao FRAPAL, apela também a um outro olhar para as crianças com déficit cognitivo. Não as que são referenciadas e que de alguma forma poderão estar minimamente protegidas pelo velho Decreto-Lei 3. Agora, temos que falar das outras crianças que não estão sinalizadas. Obrigada por este recado. Tenho que terminar, e ainda há aquelas crianças que já nem têm dinheiro para ir comer à escola e uma baguete está para 4. Bem, eu agradeço a esse primeiro painel de questões a colocar aos senhores deputados. Lembro que agora a resposta dos senhores deputados é para o de inversa à primeira intervenção, ou seja, começa por responder a senhora deputada Cecília Honório. Muito obrigado. Em vez de 3, dou-lhe 4 minutos. Muito obrigado. Mas também se chegar aos 4h30 não vou... Muito obrigado. Bom, muito obrigada. Não há tempo para responder com a profundidade que as vossas perguntas exigem, não é? Portanto, vou dar uns toques de algumas das questões que foram aqui levantadas. Em primeiro lugar, em relação à primeira intervenção, eu não reconheci aqui qualquer unanimidade ideológica, bem pelo contrário, nem sei como é que é possível identificá-la, a não ser que entendesse por unanimidade ideológica a referência à escola pública. Bom, e se os deputados fazem a referência à escola pública, fazem bem, porque respeitam pelo menos o preceito constitucional das obrigações do Estado português com um sistema público de ensino universal e gratuito e, portanto, se o fizeram, fizeram pelo menos num saudável respeito pela Constituição. De resto, é evidente que o que há é uma profunda divergência ideológica neste debate e que me parece central na definição daquilo que é o futuro da escola. Nem o caso do cheque ensino na Suécia tem a ver com os governos de esquerda, portanto, e sabe-se o fracasso que tem redundado, é dos países onde o insucesso escolar tem aumentado muito significativamente, nem quando nós fazemos esta crítica à dualização do sistema de ensino, partimos de ilusões, nós partimos também da realidade que conhecemos, partimos de modelos reais, partimos nomeadamente do modelo americano, por exemplo, de tendência anglo-saxónica. Nós temos e fizemos um esforço extraordinário, o Estado fez um esforço extraordinário de investimento na criação de equipamentos e na oferta de ensino público e na contratação de professores, é uma oferta que a história da democracia construiu. Eu poderia pôr a pergunta ao contrário, porque é que este Estado, em vez de continuar a assumir as suas responsabilidades que estão constitucionalmente consagradas, há de passar a financiar escolas privadas e interesses privados, por cima nos dias que correm, com a investigação à GPS, enfim, é preciso mesmo ter muita cautela com esta matéria, além de que nós até podemos reconhecer que, a propósito de debate ideológico, que a questão do cheque ensino é um tema quente entre PSD e CDS, por exemplo, está reconhecido, não é propriamente um jornal de esquerda que trouxe à luz do dia o conflito entre CDS e PSD a propósito dos 20 milhões que estavam consagrados para esta possibilidade e que fez o PSD recuar. Portanto, estamos mesmo a falar de ideologia, é preciso falar seriamente.
O nosso compromisso é mesmo com o sistema público de ensino de qualidade, porque nos achamos que nos devemos continuar a perguntar porque é que nós vamos defender uma escola cada vez mais desigualitária, em que os meninos das famílias melhores e mais favorecidas têm mais oportunidades do que os outros. Nós discordamos absolutamente desse modelo, essa é a mesma discussão fundamental, é a mesma discussão de fundo da democracia. As escolas que conhecemos dentro destes modelos não têm aumentado nem o sucesso escolar, pelo contrário. De facto, se a Suécia era a menina de olhos deste ministro, ou se as escolas americanas foram também alguma referência, se é relevante neste caso, a prova é que não dão melhores resultados, pelo contrário, nós podemos apontar os nossos. E eu queria relembrar isso mesmo. O PISA é um referente internacional, quer dizer, tem as suas condicionantes também, mas a verdade é que reconheceu ao sistema de ensino avanços relevantes na área da matemática, das ciências e também nos desempenhos da língua. E o que nós vimos foi, face a este desempenho positivo, o ministro que resolve, a papo seco, mudar o programa de matemática. Eu penso que pais e mães preocupados com os seus filhos e com os filhos dos outros, e eu fiz esse desafio, eu acho que é mesmo muito importante que toda a comunidade de adultos pense nas crianças e nos jovens que estão no sistema de ensino e no que está a acontecer, se deveriam, quer dizer, indignar com um disparate destes, não é? Como é que um programa que tem resultados, afinal, leva uma castada destas absolutamente arbitrária. Bom, é toda uma longa discussão esta e que faz, certamente, todo o sentido e a mesma discussão centrada que temos nos dias de hoje. É entre um modelo de escola que corrija ou ajuda a corrigir as desigualdades de partida, que tenha um investimento público relevante, mobilizadora para alunos e professores, e uma escola elitista e uma escola em que os que podem vão para o privado, os outros vão para o sistema público. É mesmo isso que estamos a discutir e é por isso bom falar com toda esta franqueza. Sim, há necessidade de discutir as questões pedagógicas de uma forma profunda, pode ser que na segunda intervenção o possamos fazer com mais calma. Sim, também desfazer estes mitos de que não há memorização no sistema público de ensino. Eu não sei se os senhores e as senhoras conhecem os programas, é impossível, por exemplo, o programa de História é um pesadelo que exige memorização de forma continuada e, enfim, acho que depois na outra intervenção destacar o peso destas desigualdades que estão a ser criadas. O Bloco de Esquerda lançou a questão do pequeno almoço gratuito nas escolas. E é evidente que aquilo que nos traz aqui, eu acho que são mais denúncias relativamente às quais nós devemos fazer intervenção sobre as situações de pobreza e de falta de acompanhamento das crianças, toda a disponibilidade. Muito obrigado pela sua intervenção. Daria seguidamente a palavra à deputada Rita Rato, do PCP. Obrigado. A primeira questão, porquê falar de escola e não falar de ensino? A concepção de escola pública centraliza no Estado e nos sucessivos governos, naqueles que executam uma política de função social do Estado, a obrigação de valorização e de defesa da escola pública. E a principal diferença é que muitas vezes o Sr. Ministro da Educação diz que uma escola privada que seja contratualizada com o Estado também pode assegurar ensino público. Pode, mas não é escola pública. Porque a escola pública obriga a um conjunto de regras generalizadas, desde logo a começar pelo respeito pelos trabalhadores da escola pública, desde logo a começar pelo respeito pelos professores, porque os professores na escola pública não podem ser obrigados a andar a pintar paredes, mas nos colégios GPS andaram. Mas na escola pública, não é possível falar de escola pública de qualidade sem falar de respeito e valorização pelos professores. E o que nós temos tido ao longo dos últimos anos é um desrespeito e um destratamento aos professores. Uma desvalorização da função da carreira docente, em que os professores são programados. Eu disse isto há pouco tempo ao Ministro. O Ministro e este Ministro da Educação, seguindo em muitas coisas a linha da anterior Ministra do Partido Socialista, quer formar cavalos de corrida. Os professores ensinam para o que sai no exame, estuda-se para o que sai no exame, a avaliação é em função do que sai no exame e os professores até são avaliados de acordo com as notas do aluno do exame. E isto é profundamente contraditório àquilo que se quer, ou pelo menos àquilo que se quis fazer com o 25 de Abril e com a escola pública, que eu, como nasci muito depois do 25 de Abril, pude, de facto, compreender a importância da escola pública até na minha experiência pessoal, que não tendo um pai nem uma mãe com um curso superior, foi de facto a minha escola pública, o empenho e a dedicação dos meus professores que me fizeram de forma, e como a mim, a milhares de pessoas neste país, ter interesse pelo estudo, ter gosto pelo estudo, gostar de aprender e gostar de saber mais. Isso hoje não interessa a ninguém.
Porque este governo não quer que os alunos pensem, que critiquem, que reflitam. Quer que memorizem, como disse aqui há pouco, para depois escrever exatamente como o professor disse. Isto é uma escola do ler, escrever e contar. Essa é uma escola do antigamente. Mas é uma escola que exige menos professores. É uma escola que exige menos atividades lúdicas e de aprendizagem. Portanto, é uma escola mais barata. E não é por acaso que, e a questão da escola pública é uma questão, porque nós hoje não estamos a falar apenas de um governo e que, à boleia do Pacto de Agressão, que foi subscrito por PS, PSD e CDS, não se quer dizer... Eu não posso deixar de falar nisto, porque de facto é isto que está a ser imposto aos portugueses. É porque o que se está a dizer aos portugueses é que se gasta demais a educação. Não gasta. Portugal, em termos de percentagem do PIB, diminuiu bastante o desinvestimento de educação. Só 2005 para 2013 foi de 4,7% do PIB para 4,1% do PIB. E mesmo com o problema que isso significa, desvalorização do PIB. E, portanto, nós hoje temos uma situação de desvalorização dos profissionais da escola pública, em que são destratados, são atingidos nos seus direitos, em que a função pedagógica é profundamente desvalorizada, em que são pau para toda a obra, e desculpem que a expressão é esta, porque há professores que acompanham alunos à hora de almoço, há professores de educação especial que dão banho aos meninos de educação especial, há professores que tratam de tudo, são psicólogos, são assistentes sociais, e o menos que têm tempo é para ser efetivamente professores e se concentrarem na função pedagógica. E isto significa que a escola pública precisa de muito mais investimento, porque não é possível, num ano de 2014, o governo português vai pagar em juros da dívida mais do que vai gastar em educação desde o pré-escolar ao ensino superior. Portanto, um governo que coloca como prioridade cumprir os juros agiotas com os credores e não garantir uma escola pública de qualidade é uma opção ideológica. Chame-se-lhe o que quiser, é uma opção ideológica. É da forma como se vê o mundo e o país. É uma forma como se define o que se quer para o país. O que é que nós queremos para o país? Uma escola que garanta a igualdade de oportunidades do desenvolvimento ou queremos uma escola que minimize a importância que tem para continuar a pagar juros agiotas da dívida? Porque a questão é essa, porque nós não falamos aqui do modelo alemão, mas podemos falar do modelo alemão, porque o modelo alemão é aquele modelo que hoje, passado muitos anos de avaliação, diz que há falta de profissionais licenciados, porque a triagem em função dos rendimentos das famílias é tão precoce e tão grave que tem impactos no ensino superior, e por isso é que os licenciados portugueses estão a emigrar, porque cá lhes dizem que não fazem cá falta de uma fase. Termino apenas para dizer o seguinte, sobre a questão do ensino superior politécnico, sobre a questão do ensino superior mais geral, que foi aqui colocado, por isso é que tem vindo a intervir com uma proposta de alteração à Lei de Financiamento do Ensino Superior, a Lei Quadro da Ação Social Escolar, que garanta de facto o acesso à ação social escolar, porque hoje para ter acesso a uma bolsa de estudo é preciso viver próximo ou abaixo do limiar da pobreza, quer na escolaridade obrigatória, quer no ensino superior. Sobre as questões da pobreza infantil, estamos a viver uma situação de retrocesso civilizacional. Mais de 50% das crianças na escolaridade obrigatória até aos 18 anos vivem em famílias com menos de 628 euros por mês, e uma criança com fome é uma criança que tem muito mais dificuldades de aprender. E, portanto, hoje estamos a falar do mínimo de dignidade que não existe no país e que coloca em causa a sobrevivência e as condições, naturalmente, de aprendizagem às crianças. Muito obrigado, Sra. Deputada. Seguidamente vamos ouvir a intervenção do deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista. Muito obrigado. Relativamente à questão de escola pública e ensino público, eu creio que se Leonório colocou a questão, creio que deu uma explicação correta daquilo que é o conceito de escola pública. Isto é evidente, quando nós falamos de escola pública não estamos a falar do edifício, estamos a falar do sistema. E, de facto, o sistema público de educação é a trave mestra de todo o processo educativo em Portugal. E, portanto, quando estamos a discutir a escola pública, estamos naturalmente a discutir também o ensino público. E, portanto, do meu ponto de vista, não há uma diferença entre um conceito e outro. Aliás, um conceito integra-se no outro. Mas eu julgo que vale a pena aproveitar essa questão para podermos dizer que o que está hoje em causa, de facto, é a ideia da livre escolha e da possibilidade de privatização da educação em Portugal, com conceitos como cheque-ensino e cofinanciamento, que são dois conceitos que levam indiscutivelmente à ideia da privatização. E aquilo que é a resposta que nós damos a isso é que a escola pública
o sistema público de educação deu, ao longo destes últimos 15, 20 anos, uma resposta que hoje pode ser comparada com as melhores do mundo e da Europa. E que, ao inverso, os sistemas que agora começam a ser sistemas que são sistemas de comparação e de referência deste governo, exemplo, o que se passa na Suécia, tem dado péssimos resultados. Isto é, comparando só a evolução entre 2009 e 2012, agravou em 5% os resultados negativos em todos os padrões de referência utilizados no estudo PISA, na leitura, nas ciências e na matemática. Passando a ser estando de longe pior do que Portugal em todos os indicadores. E, portanto, se esse sistema está testado, se está testado com maus resultados, não nos parece que seja um bom sistema para Portugal. Relativamente ao investimento no ensino superior, julgo que é uma matéria que nós temos que dar uma atenção muito especial. É mais uma daquelas que, de facto, não tem uma percepção pública da gravidade daquilo que, de facto, se está a passar. É evidente que eu queria deixar isso claro. Eu queria deixar claro que eu considero que o ensino superior deve ser um ensino de banda larga e não um ensino de banda estreita. E que deve preparar as pessoas para a profissão, mas deve prepará-las para muito mais do que para a profissão. Porque esta é outra questão ideológica. E é outra questão que está na ordem do dia. Isto é, quando nós ouvimos o Ministro da Economia referir-se relativamente aos doutoramentos e aos pós-doc, dizendo que a maior parte das pessoas que faz doutoramento e faz pós-doc não estão preparadas para a profissão, significa que há aí um conceito ideológico que é absolutamente contestável. Porque a ciência não responde exclusivamente à tecnologia e à inovação. Responde a muito mais do que isso. A ciência não responde apenas ao mercado. Responde a muito mais do que isso. A educação não responde apenas ao mercado. Responde a muito mais do que isso. E, portanto, eu aproveitei a sua questão para poder também aí marcar ideologicamente uma diferença relativamente aos conceitos que vemos defendidos por este governo. Muito obrigado. Relativamente à última questão, eu gostava, naturalmente, de uma resposta muito rápida à ação social escolar, ao programa de reforço alimentar nas escolas, dizer o seguinte: vive-se uma crise em Portugal e aquilo que se verifica é que não há uma resposta capaz deste governo relativamente à ação social escolar. Isto é, era necessário de facto haver um reforço de investimento nessa matéria e o que se verifica é que o nível de investimento nessa matéria praticamente se manteve e, portanto, nós hoje temos crianças que acabam por não ter acesso àquilo que eram as suas necessidades mais básicas do ponto de vista alimentar na escola. Muito obrigado, Sr. Deputado. Após a intervenção do Sr. Deputado Miguel Freitas, tenho agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Cordeiro, do Partido Social Democrata. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Em relação à primeira questão, eu não consegui fixar o nome, não sei se disseram o nome de quem fez as perguntas, mas penso que não. Quero dizer que eu, ao falar da escola pública, tem muito a ver com o próprio tema do debate. Agora, também quero dizer que, em minha opinião, o Serviço Público de Educação não se esgota nas escolas estatais. Isso é algo que eu tenho consciência e tenho a certeza. E por aquilo que tem-se estado a dizer esta tarde em relação aos acordos de cooperação, não é verdade que tenha havido um reforço nesses acordos. Pelo contrário, houve uma diminuição nestes últimos 3 anos dos montantes transferidos em relação ao triênio anterior. Por isso, os acordos de cooperação que fala, eu tenho aqui um quadro que o diz, e é importante que a gente diga, não, porque os números também é preciso a gente prová-los, não é? Há aqui uma diminuição de 199 milhões de euros. Por isso é importante também deixar aqui isso presente. Acho que é importante a questão do ensino público e a escola pública, que realmente, como eu disse, o que está em causa é o direito de todos a uma escola. É o direito a todos à educação. E isso é que está em causa. E isso
penso que este governo tem tentado fazer tudo para que isso seja possível. Como são várias questões e para mim às vezes foi um bocado difícil conseguir agregar todas, mas também queria focar a questão do Sr. Professor Universitário, que eu não, para lhe dizer, e que sabe como professor universitário, que muitas das vezes são abertas vagas em determinados cursos que depois a via profissionalizante não têm saída atualmente, mas os próprios reitorias abrem mais vagas porque sabem que são as primeiras a serem preenchidas e a obter assim mais financiamento para depois. Infelizmente os cursos tecnológicos nos últimos tempos não têm as vagas, mas não sei porquê, não há adesão aos mesmos, não é? Se calhar também porque a saída profissional, penso que não é correta, porque é importante, e eu acho que isso também se perdeu ao longo dos últimos anos, a questão de depois a saída para haver mais, em vez de tanta teoria, também haver a parte prática, de forma a que os alunos, quando acabem o seu ensino superior, também consigam se adaptar melhor à sua nova profissão, e isso eu penso que este governo está a tentar, porque, como sabem, acaba este mês de janeiro a discussão pública sobre os novos cursos superiores de curta duração, que penso que, para as previsões, os mesmos vão ser bem aceitos e serão implementados no início do próximo ano letivo e tem a ver com a articulação da oferta que tiveram esses alunos na escola secundária com o ensino superior, e penso que isso é importante, porque muitos desses alunos escolheram no secundário uma oferta mais profissionalizante e às vezes para ter um currículo mais não tão pesado como os outros, se calhar que tem mais, os outros têm que ter mais memória e depois querem ir para um curso superior, mas as expectativas deles depois acabam por não serem as melhores. Em relação à autonomia das escolas, eu penso que no momento atual e face às questões financeiras será difícil, se calhar para quem obtém essa autonomia, depois conseguir gerir as mesmas. Eu sou a favor da autonomia das escolas. Eu acho que a autonomia dos mesmos tem que ser, principalmente dos professores, tem muito a ver com a parte pedagógica. Acho que os professores é que devem ser sobeраnos na questão pedagógica de qualquer escola no ensino público, por isso acho importante a mesma, mas também queria lhe dizer que grande parte das escolas do ensino básico e secundário estão dependentes das autarquias, porque muitas das autarquias assinaram o acordo de transferências de competências em 2008, no final de 2008, e muitas das vezes, mas ouça, as câmaras municipais têm uma... Tem terminado, Sra. Deputada? Eu já termino. Tem um papel extremamente importante, então acho que tem um papel de mais proximidade do que o próprio Ministério da Educação, e penso que aí será importante essa questão. Em relação à ação social, queria dizer-vos que houve um reforço de 3,1%, não é suficiente, mas houve um pequeno reforço na ação social escolar, e penso que da realidade, principalmente da algarvia, que teve aqui nos a dizer, não acredito que uma direção de escola deixe qualquer um dos seus alunos a passar fome. Não acredito. Porque eu penso, não acredito, e a Sra. Deputada Rita Rato está agarrada nessas bandeiras, e que não é isso. Não acredito que isso passe. Muito obrigado.